Olá, eu sou a professora Dacilene Martins e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula sobre semelhanças atômicas. Esse conteúdo é uma continuação do conteúdo de atomística que vocês viram anteriormente, que é a evolução dos modelos atômicos. Durante essa evolução, apareceram alguns termos que são utilizados, inclusive, para que a gente possa entender o modelo atômico atual. Certo? Essas aulas são preparadas para que você possa estudar química em casa com mais facilidade, certo? Vamos começar? Para que a gente possa estudar semelhanças atômicas, a gente precisa entender alguns conceitos que apareceram junto com a evolução dos modelos atômicos. O primeiro conceito é número atômico, que é representado por uma letra Z maiúscula. Mas o que é o número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons de um átomo. Lembrando a vocês que prótons são partículas com cargas positivas que está no núcleo do meu átomo. Logo a seguir, a gente precisa estudar, melhor dizendo, o conceito de número de massa, que é representado por uma letra A maiúscula. Mas o que é número de massa? É a soma das partículas nucleares do meu átomo. E quem são essas partículas que estão no núcleo do meu átomo? Prótons e nêutrons, certo? Então, a soma dos prótons e dos nêutrons eu chamo de número de massa, que eu posso, inclusive, calcular a partir dessa fórmula. A é igual a Z mais N. Destrinchando a fórmula, eu tenho que número de massa é igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons. Dando sequência, né? Eu coloco aqui para vocês uma ilustração de um átomo com suas partículas, né? Positivas, negativas e partículas sem cargas, né? Na ilustração, os prótons estão representados na cor azul. Os elétrons estão representados na cor verde. E os nêutrons estão representados na cor vermelha. Certo? É só uma ilustração, obviamente, né? Para que a gente possa extrair dessa ilustração todos os conceitos que a gente viu até agora. Então, bora lá. Prótons. Quantos prótons tem esse meu átomo? 4, porque eu só tenho 4 partículas positivas. É só ir no núcleo e verificar que eu tenho 4 positivos. Se eu quiser saber agora, nêutrons. Nêutrons são partículas sem cargas que também estão no núcleo do meu átomo. Percebam aí, olha, que eu tenho, na minha ilustração, 5 nêutrons, certo? Na sequência, eu tenho 6 elétrons. 6 elétrons que tem, lembrando a vocês, elétrons têm cargas negativas, então eu tenho 6 elétrons. Número atômico. A partir dessas informações, eu consigo agora saber quem é o número atômico. Lembrando a vocês que número atômico é a quantidade de prótons. Se eu já disse que eu tenho 4 prótons, o número atômico é igual a 4. E eu ainda posso agora calcular o número de massa. Como é que eu calculo o número de massa? Por essa fórmula. A é igual a Z mais N. Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de elétrons. Então, eu tenho aí ó, que A é igual a 4, que é o número de prótons, mais 5, que é o número de elétrons, que é igual a 9. Pronto, o número de massa igual a 9. Então, todas essas informações eu extraí dessa ilustração de átomo, certo? Mas eu poderia não colocar uma ilustração, fazer uma pergunta contextualizada. Quantos prótons, quantos elétrons, que a gente vai ver logo a seguir no exercício que eu vou passar lá na nossa sala virtual. Pronto. Agora a gente vai falar da representação de um elemento químico. Toda vez que eu for representar um elemento químico, eu pego um símbolo, lá na tabela periódica tem 118 elementos químicos e sua simbologia, certo? Qualquer uma daqueles elementos, qualquer um, melhor dizendo, daqueles elementos químicos e sua simbologia, eu posso utilizar para representar. Aqui eu vou colocar um elemento X, pode ser qualquer elemento da tabela periódica. Eu coloco a simbologia dele e é sempre nessa mesma posição. No lado esquerdo e em cima, eu coloco o número de massa, certo? E embaixo, também do lado esquerdo, eu coloco o número atômico. Sempre desse mesmo jeito. A simbologia, do lado esquerdo, em cima, o número de massa e embaixo, o número atômico. Eu vou colocar aqui para vocês 2 exemplos, para que vocês percebam melhor essa simbologia. Eu vou colocar aqui o cálcio, cálcio 40. Então, essa representação aí está me dizendo que o número de massa do cálcio é 40 e o número atômico é 20.
Outro exemplo, iodo 127. Nessa simbologia, eu tenho que o número de massa do iodo é 127 e o número atômico 53. Vamos seguindo, né? Dando continuidade. Eu tenho também elemento no estado fundamental, o elemento neutro. O que quer dizer isso? Um elemento no estado fundamental. Na verdade, chama-se elemento neutro porque a quantidade de prótons, ou seja, das cargas positivas, é exatamente igual à quantidade de elétrons, de cargas negativas. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de positivo, exatamente igual à quantidade de negativo, um neutraliza o outro. Por isso que a gente chama de elemento neutro, porque as cargas estão sendo neutralizadas. Existe uma igualdade de quantidade de cargas. E aí, elas se neutralizam. E aí eu chamo de elemento no estado fundamental ou elemento neutro. Certo? Não esqueçam, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons no elemento no estado fundamental. Novamente, eu tenho a representação de um átomo com seus elétrons aí girando, né? Em volta do núcleo atômico, certo? Mas, além do elemento no estado fundamental, eu também tenho os íons. Nos íons, essa igualdade de prótons e elétrons não existe. Por quê? Porque íons são átomos que perderam elétrons, certo? Ou perderam ou ganharam, certo? Então, essa igualdade de prótons e elétrons não existe para os íons, somente para o elemento no estado fundamental, certo? E quando o íon perde elétrons, ele é chamado de cátions e fica positivo. Professora, ele perde e fica positivo. Como assim? Ele perdeu elétrons, ele perdeu cargas negativas. Se ele perdeu cargas negativas, ficaram mais cargas positivas no meu átomo. Por isso que ele perde e fica positivo. Já o átomo que ganha elétrons é chamado de ânion e fica negativo. Se ele ganha elétrons e elétrons têm cargas negativas, ele vai ficar com mais cargas negativas do que positivas. Por isso que ele ganha e fica negativo. Certo? Deu para entender? Bom, se tiver dúvida, ao acabar de assistir a aula, coloque aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Certo? Vamos continuar? Então, eu coloco aqui um exemplo para vocês, né? A partir de agora, eu tenho o iodo 127 e vou extrair as informações do que está escrito aí, do que está representado aí, certo? A primeira coisa, é um elemento neutro. Por quê? Porque não tem carga na sua representação. Então, é um elemento neutro. Prótons igual a quantidade de prótons está sendo igual à quantidade de elétrons, certo? Guarda essa informação que mais para frente a gente vai utilizar. Então, bora lá. Eu tenho que o número de massa é 127. Lembrando a vocês que o número de massa está do lado esquerdo, em cima. Eu tenho o número atômico 53, está do lado esquerdo, embaixo. E a partir de agora, eu tenho também que prótons é igual ao número atômico. Se eu tenho que o número atômico foi 53, a quantidade de prótons também 53. O que é que eu posso extrair mais disso aí? Elétrons. Foi o que eu disse para vocês que era um elemento neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Percebam que é o mesmo número. Prótons 53 e elétrons 53. Porque é um elemento neutro. Mesmas quantidades. E agora eu tenho nêutrons. Aí eu tenho que calcular a partir daquela fórmula que a gente viu. A é igual a Z mais N. Destrinchando a fórmula, número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Então, vamos lá. 127 é igual a 53 mais N. 127 menos 53 é igual a N. N é igual a 74. Certo? Então, número de nêutrons, 74. Certo? Então, todas essas informações eu consegui extrair a partir dessa representação do iodo 127. Está tudo ali. Se você observar direitinho essas representações, vocês conseguem extrair todas essas informações. Certo? Vamos lá? Vamos agora para a representação de um íon. Percebam que agora apareceu uma carga, certo? E agora eu tenho um cátion bivalente, certo? Como é que eu sei? Porque tem 2 mais. Tem uma carguinha ali logo, na representação do meu íon, né? E o que quer dizer isso? Esse é um íon que perdeu 2 elétrons. Vamos extrair as informações dessa representação. Eu tenho o número de massa, que é 25, que é o número que está acima, no lado esquerdo. Eu tenho o número atômico, que foi 12, que é o número que está abaixo. Eu tenho a quantidade de prótons, lembrando a vocês que prótons e números atômicos é a mesma coisa, então 12.
eu tenho a quantidade de elétrons. Eu disse para vocês que ele perdeu 2 elétrons, não foi isso? Então, antes de perder, a quantidade de prótons e elétrons era o mesmo, 12, certo? Percebam aí, ó, prótons tinha 12, então elétrons ele também tinha 12, só que ele perdeu 2. E como é que eu sei? Pela carga. A carga está me dizendo isso. Se ele perdeu 2, então 12 menos 2, 10 elétrons, certo? E a quantidade de nêutrons, novamente, eu tenho que calcular. Então, eu tenho que 25 é igual a 12 mais N. 25 menos 12 é igual a N, logo eu tenho 13 nêutrons, certo? Então, todas essas informações, novamente, eu extraí da representação do íon. Viram que não é difícil? Viram qual a diferença das informações passadas do elemento no estado fundamental e de um íon? Tá tudo ali. É só você ir com calma e colocando as informações ao lado. Certinho? Então, bora continuar. Dando continuidade ao assunto, vamos ver agora semelhanças atômicas. Vamos ver quais são as semelhanças atômicas. Até agora a gente tinha visto todos os conceitos, termos que apareceram ao longo da evolução dos modelos atômicos, para que a gente pudesse entender as semelhanças atômicas. Quais são as semelhanças atômicas? Vamos lá. A primeira, isótopos. São átomos com igual número atômico. Isóbaros são átomos com igual número de massa. Isótonos são átomos com igual número de nêutrons. E isoeletrônicos são átomos com igual número de elétrons, certo? Aí você precisa, para que a gente possa entender e identificar quem é isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico, a gente precisa recordar a representação de um elemento químico. Eu falei para vocês, alguns slides anteriores, que toda vez que a gente for representar um elemento químico, a gente vai escrever sempre no lado esquerdo, né? E na parte de cima o número de massa e na parte de baixo o número atômico, certo? Utilizando todos aqueles símbolos que tem na tabela periódica, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu vou ter aqui, olha, o primeiro exemplo vai ser dos isótopos, que são átomos que têm igual número atômico. Lembrando a vocês que número atômico é a representação que vem do lado esquerdo e embaixo do átomo. Aqui, ó, percebam, eu tenho carbono 12 e carbono 14. Todos dois, o número atômico é exatamente igual, que é 6. Vejam aí, eu até inclusive marquei com a corzinha, aí nesse caso está a cor verde, para destacar que todos os dois não são átomos exatamente iguais, são do mesmo elemento químico. Porém, um é o carbono 12 e o outro é o carbono 14, certo? E qual é a diferença deles? É o número de massa, certo? Porque o número atômico é igual. Perceba que todos os dois têm número atômico igual a 6. Próximo exemplo, é um exemplo de isóbaros. Isóbaros são átomos que têm igual número de massa. A massa, o número de massa fica representado em cima. Vejam agora, ó, dois elementos com o mesmo número de massa. Vejam, eu até inclusive deixei de amarelo, certo? Destaquei ele de amarelo. É o cálcio 40 e o argônio 40. O número atômico, que é o número que está embaixo, é diferente, né? Tanto do cálcio quanto do argônio. Eles têm números atômicos diferentes, mas o número de massa deles dois é exatamente igual. Por isso que o cálcio e o argônio aí são isóbaros, certo? E isótonos, quando tem igual número de nêutrons. Aí eu vou colocar aqui, 2 isótonos. Notem que o cloro 37 e o potássio 39 não tem nenhum número igual, não é verdade? Por quê? Porque para calcular os nêutrons, eu tenho que usar aquela fórmula A é igual a Z mais N. Ou simplesmente subtraindo. No cloro, 37 menos 17, 20, que é a quantidade de nêutrons do cloro. Vamos agora para o potássio. 39 menos 19, 20 também. Notem que todos os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, apenas subtraindo de cima pelo de baixo. E aí eu tenho valores iguais de nêutrons. Tanto o cloro quanto o potássio é chamado de isótonos, porque tem igual número de nêutrons. Agora, bora para o último. Isoeletrônicos são átomos com igual número de elétrons. Professora, onde é que está a representação do elétron? Vamos lá, aqui no exemplo. Eu tenho sódio
que aí é um íon monovalente, um cátion monovalente, né? Notem, certo? O sódio 23 e o neônio 20, certo? Se eu quiser saber a quantidade de elétrons dele, eu não vou subtrair, preste atenção. Eu tenho que lembrar, nesse caso do sódio, que ele é um íon. Como é que eu sei que ele é um íon? Porque tem a carga. O outro não é um íon, não tem a carguinha nem positiva nem negativa. Então, é um elemento no estado fundamental. Falei exatamente disso nesse instante. Então, olha só, como é que eu faço para identificar a quantidade de elétrons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Nesse caso aí do sódio, que é positivo, ele perdeu elétrons, certo? Perdeu um elétron. Antes de perder, a quantidade de prótons é igual de elétrons. Nesse caso aí, a quantidade de prótons dele era 11, que é o número que está embaixo. Ele tem, né, 11 prótons e antes ele tinha 11 elétrons. Perdeu um. Então, eu tenho 11 menos 1. Ele tem 10 elétrons. Agora, o neônio. O neônio não é um íon. Então, é muito mais fácil. Eu tenho que lembrar que todo elemento no estado fundamental, prótons é igual a elétrons. E aí, nesse caso, é só olhar o número que está embaixo, 10. E tanto o sódio quanto o neônio, o íon sódio e o neônio aí, tem o mesmo número de elétrons, 10. Certinho? Então, perceberam quando é que os átomos são isótopos? Os números de baixo são iguais, da representação. Isóbaro, os números de cima são iguais, na representação do elemento químico. Isótonos, eu faço a subtração do número de massa pelo número atômico, acho os nêutrons e comparo. E o isoeletrônico que eu tenho que fazer, principalmente quando for íon, tenham cuidado quando for íon. Tem que lembrar que o íon positivo perdeu elétrons e o íon negativo ganhou elétrons. Falei disso nesse instante, certo? Vamos agora para uma questão que fala sobre isso. Certo? Aí eu tenho aqui, ó. Sabe-se que X é isótopo do cálcio 41 e isótono do potássio 39. Qual é o seu número de massa? Vamos organizar aí tudo que ele forneceu para a gente. Ele disse o seguinte, que eu tinha cálcio 41, eu tenho o elemento X e tenho o potássio 39. E ele disse mais, ele disse que cálcio e o elemento X são isótopos. E ele ainda disse que potássio e o elemento X são isótonos. Pronto, agora eu tenho que lembrar agora dos conceitos que eu acabei de ver. O que são isótopos? São átomos, olha aí, com igual número atômico. E o número atômico fica representado onde? Em cima ou embaixo? Embaixo, certo? Se eu estou dizendo que cálcio e o elemento X são isótopos e que cálcio tem 20 prótons, X também vai ter 20 prótons. Aí eu já escrevo do lado ali de X 20, certo? Vamos completar. O que está de azul, o enunciado me deu. O que está de branco, eu estou fazendo agora, certo? Vamos analisar isótonos. Isótonos é igual número de nêutrons, mas nêutron não fica escrito, fica subentendido, eu tenho que calcular. E eu expliquei para vocês como é que calcula agora mesmo, é só subtrair o número de massa pelo número atômico. Nesse caso aí do potássio, A é igual a Z mais N, a massa é 39, o número atômico é 19, 39 menos 19, 20. E eu estou dizendo para vocês que o potássio e o elemento X são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. Isso quer dizer que X também tem 20 nêutrons, certo? Pronto, eu já tenho o número atômico, eu já tenho o número de nêutrons, e agora eu vou responder a minha pergunta. Qual é o número de massa do elemento X? Vamos lá? E aí eu tenho que utilizar novamente a fórmula. A é igual a Z mais N. Ou seja, destrinchando a fórmula, número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Quem é a massa? Não sei, eu estou querendo. Quem é o número atômico? 20. E o número de nêutrons? 20 também. Então, eu tenho que A é igual a 20 mais 20 para X, viu? E aí, eu tenho que A é igual a 40. Respondido minha pergunta. Certo? Percebam como é fácil. A nossa aula vai acabar por aqui. Eu vou deixar aí uma frase de Rutherford, um dos grandes cientistas do modelo atômico. Na verdade, a gente viu na aula passada, certo? Que um dos modelos atômicos, depois do experimento com partículas alfa, foi por conta de Rutherford. E eu coloco essa frase para a gente encerrar a nossa aula de hoje, certo? Porém, eu vou deixar um exercício lá aqui na sala virtual para que vocês respondam. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui mesmo no vídeo, que eu vou ver e vou responder, certo? Então,
Até a nossa próxima aula. Tchau!